assim como eu, você deve ter se perguntado, né? Como que José conseguiu alcançar um posto tão alto, tão elevado dentro do Egito, apenas entre aspas, por ter revelado o sonho do faraó, né? Os estudiosos, eles apontam como senso comum, ou aquilo que mais se acredita, pelo fato de que o comando do Egito naquela época não era um comando totalmente egípcio, mas o comando do Egito naquela época ele foi realizado por um povo chamado de Ixos. Os Ixos teriam expulsado o comando do Egito daquela região e tomado o lugar. E os Ixos, eles eram asiáticos, e quando eu falo asiáticos, não vem a nossa memória aqui alguém da China, alguém da Coreia, daquela região, né? Mas os asiáticos aqui são da Ásia Menor, né? E sendo da Ásia Menor, eles eram semitas. Vocês se lembram da tabela das nações ali em Gênesis 10, quando o texto fala sobre os descendentes de Noé, que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, ou Cão em outras traduções, e Jafé, Sem, Cã, Jafé. Então, os descendentes de Sem são os semitas. E tanto José como os Ixos seriam descendentes de Sem, ao contrário dos egípcios, que eles são descendentes de Cã. Então, provavelmente, por essa identificação de origem, é que os Ixos teriam colocado José como governador do Egito nessa região, né? E o texto bíblico ele vai dizer que em Êxodo, no capítulo 1, versículo 7, que os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles naquela região. O povo cresceu demais, né? De 70 pessoas, só homens, quando saíram do Egito, eram mais de 600 mil, né? E o texto diz que entremente se levantou um novo rei. O texto não fala quanto tempo, né, que isso aconteceu. Qual foi o espaço de tempo para que isso acontecesse. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Esse novo rei, ele não conheceu os feitos de José. E só existe uma maneira de você não conhecer os grandes feitos de alguém. É apagando a história dele ou simplesmente não tendo conhecimento mesmo, né? O que acontece é que esse novo rei, ele já não era Ixos, mas ele já era um egípcio legítimo. Os egípcios então tomaram o poder de volta, retomaram o poder, expulsaram os Ixos daquela região e retomaram o poder. E nessa retomada de poder, eles não conheciam a história de José, eles não conheciam os feitos de José, né? E isso é totalmente possível para aquela época. Hoje não, hoje nós temos registro da história de uma forma muito avançada tecnologicamente. A gente consegue registrar a história. Esses dias que nós estamos enclausurados, né? Nós estávamos vendo com os nossos filhos vídeos de quando eles eram pequenos e como que a gente tem essa possibilidade de registrar fatos da nossa história. Naquela época não existia essa possibilidade, obviamente, né? Então levantou-se um novo rei que não era Ixo, né, mas que era egípcio legitimamente, que não conhecera os feitos de José. E ele, provavelmente, com o temor, se lembrando de que anteriormente o seu povo já havia sido expulso do comando do Egito, pensou, vai que esse povo se levanta e toma o nosso lugar. E ele disse para o povo, no versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso
de vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e saia. Né? Então, pensando, né, calejado por já ter sido expulso anteriormente, esse novo rei, ele arma uma maneira de poder controlar aquele povo, de poder controlar não só o crescimento populacional, mas também controlar a mão de obra daquele povo, e ele escraviza aquele povo. O povo de Israel é escravizado no Egito. Né? Então, a partir de agora, existe um novo relacionamento entre um novo rei, um novo faraó, e aquele povo que anteriormente ele não conhecia os feitos de José. Também se passaram muitos anos. Alguns estudiosos dizem que foram 215 anos entre o período em que o povo de Israel viveu livre no Egito e mais 215 anos que o povo de Israel teria vivido como escravo no Egito, totalizando 430 anos de permanência no Egito. E o que acontece então? Né? Esse povo é escravizado por esse faraó, esse povo começa a ser controlado por esse faraó, com mão dura, com servidão dura, e surge a necessidade então desse povo sair do Egito. Né? E amanhã a gente começa a contar então um pouquinho do plano de Deus, chamando Moisés de dentro do Egito para ser o libertador do seu povo, para ser aquele que vai ser o comandante, que vai confrontar o faraó e, no final, conseguir a libertação desse povo. Amém? Um abraço para todos vocês.